Não, eu acho que o Bolsonaro não disputa. Eu acho que ele não disputa, e se disputar não tem chance, porque... Sinceramente, eu acho que não tem chance. Eu acho que na hora, sabe, mesmo pessoas que hoje pensam terão vergonha de dizer que vão votar numa pessoa tão reacionária. Ele não desidrata por causa do temperamento. Eu já falei sobre isso, já escrevi. Ele desidrata por falta de condições políticas, por falta de partido, de capilaridade, de base. Não se ganha eleição em rede social. Quando a campanha começar para valer, quando a máquina de moer do sistema começar a girar, a máquina do establishment, ele vai ser moído. E por isso que no segundo turno ele perde para todo mundo e só empata com a Marina. Então, se a gente pegando a pesquisa que está hoje e se desenhando, a tendência hoje é que no segundo turno, se for Bolsonaro e Haddad, pela pesquisa, quem leva vai ser o Haddad. Quem caiu vítima da teia do bolsonarismo nas redes sociais sabe do que são capazes seus militantes com auxílio de perfis robôs. Essa conversa mole não tem a menor importância. O bolsonarismo como pensamento ou tendência não existe. A direita, ela viu que está crescendo muito na classe A e B. Os votos do Bolsonaro são classe A e B. Esse movimento evangélico junto com a classe A e B, que são os brancos. Tá fake news, geralmente isso aí. Os brancos... Não é fake news, é só você ler pesquisa. Urgente, deu no Ibope. Bolsonaro é o candidato mais rejeitado e não ganha de ninguém no segundo turno. É isso mesmo. Bolsonaro perde para o PT no segundo turno. Fique esperto. E desculpa, amiguinho, deixa eu contar uma novidade pra você que relacionou Trump com Bolsonaro. Eles só são comparados pela quantidade de bosta que eles falam. Só por isso. Não há nenhuma outra razão pra comparação. Bolsonaro perde para qualquer candidato. Essas candidaturas meio folclóricas não resistem ao segundo turno. Jânio Quadros, Paulo Maluf, isso não passa mais. Porque não consegue maioria, só olhar a rejeição. Não, mas a rejeição do Bolsonaro é enorme. Ah, mas o Lula tá na Lava Jato. Mas o Lula tem uma história que esses outros não têm. Ignorar quem é o Lula no processo político é coisa de energúmeno. Você teve aí pesquisas que falavam que o Lula tinha 42, 45% de votos no primeiro turno. Então você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com o fato que vai ficar muito explícito que você só vai conseguir assumir o poder dentro de um sistema de base social minoritário. Porque eles podem fazer barulho, mas eles não passam de 30%. Mas segundo a pesquisa que saiu ontem, pode-se dizer que ele é o derrotado certo das eleições por enquanto. Ele perde para todos os candidatos mais influentes. A rejeição dele havia disparou. Cresceu 7 pontos em 2 semanas. Mas se você me perguntar, repetir a pergunta anterior, não acho que também seja o candidato que vai vencer as eleições. Nem Lula e nem Bolsonaro. Completamente sozinho. Mas assim, nenhuma pessoa para dizer... Boa, Bolsonaro! Você não se sente solitário? Mas é uma imagem que é triste. Não é 70 e não é 2, concorda? Quer dizer, tem uma margem de erro. Mas qual o tamanho dessa margem de erro? A gente tá dizendo que uma em cada 5 pessoas vai votar no Bolsonaro? 20% é isso. Nós temos aqui os resultados das pesquisas de boca de urna do Ibope em 7 estados. Em alguns casos, o Ibope identificou movimentos bruscos, bem bruscos nesse dia de eleição, bem surpreendentes. E esses movimentos alteram alguns resultados das pesquisas que nós divulgamos ontem. A gente vai para os números do Rio de Janeiro e nós já alertamos, houve um movimento brusco em relação àquilo que se esperava. Segundo a boca de urna do Ibope, Wilson Witzel, do PSC, disparou e vai disputar o segundo turno com Eduardo Paes, do Democratas. Wilson Witzel, do PSC, aparece com 39% dos votos válidos. Eduardo Paes, do DEM, aparece com 21% dos votos válidos. Relembrando, Witzel, ontem, na pesquisa divulgada ontem, tinha 12%. Totalmente 12 dos válidos, 12. Eduardo Paes tinha 32%. E Romário tinha 20%. Exato. Também, na pesquisa Datafolha, esse número de boca de urna do Ibope realmente está completamente fora daquilo que também o Datafolha poderia intuir com os números de ontem. Minas Gerais, a pesquisa de boca de urna indica que Romeu Zema, do Novo, e Antônio Anastasia, do PSDB, é que vão disputar o segundo turno. Romeu Zema, do Partido Novo, aparece com 41% dos votos válidos. Antônio Anastasia, do PSDB, 29%. Fernando Pimentel, do PT, 22%. Deve disputar o segundo turno com Antônio Anastasia. E aqui a gente vê uma história que provavelmente nós vamos ver várias essa noite, que é a de governadores que não só não conseguem se reeleger, mas não conseguem passar nem a etapa final da disputa. Vai ter muita história para contar sobre isso. Aparentemente houve esta influência. A gente segue então. Números do Senado em Minas Gerais. E Dilma Rousseff, do PT, 15%.
Quando você falava de reviravoltas, também para o Senado, essa talvez seja o principal exemplo, porque Dilma Rousseff aparecia durante toda a campanha, em todas as pesquisas, liderando a intenção de voto para o Senado. Mas o que surpreende é que ela aparecia em primeiro em todas as sondagens. E parecia consolidada a posição dela em primeiro lugar. No Rio de Janeiro, o Ibope diz que Flávio Bolsonaro, do PSL, foi eleito para o Senado. Números aqui, 28% dos válidos para Flávio Bolsonaro e Lindbergh Farias, do PT, atual senador, 12%. Em São Paulo, o Ibope diz que Major Olímpio, do PSL, está eleito senador. A segunda vaga é que está indefinida, Renata. Major Olímpio, do PSL, 24% dos votos válidos. Eduardo Suplicy, do PT, 15%. Neste momento, surpreende a posição de Suplicy em terceiro lugar. Major Olímpio, com esse desempenho, é um partido do candidato a presidente Jair Bolsonaro. Acho que é um fenômeno que a gente vai identificar muitas vezes na apuração. Gente que subiu nas pesquisas na esteira da subida de Bolsonaro. É isso aí. Vamos seguindo, então. Estamos diante de um tsunami eleitoral, uma avalanche eleitoral ali em favor do candidato Jair Bolsonaro. Janaína Pascoal aparece ali do PSL, Eduardo Bolsonaro do PSL, quase 2 milhões de votos. Na sequência, Joyce Hasselmann do PSL, também 1 milhão de votos aproximadamente. Santa Catarina, comandante Moisés do PSL, é o primeiro governador, portanto, matematicamente eleito. O meu Zema do Novo está matematicamente eleito governador de Minas. O Wilson Witzel do PSC, matematicamente eleito governador do Rio de Janeiro. João Dória, do PSDB, é o governador eleito de São Paulo. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Parabéns ao presidente eleito do Brasil, eleito democraticamente nas urnas por milhões de brasileiros.